Então, minha galerinha aí do nono ano B, nono ano C, a galera aí da tarde. Pessoal, a gente vai aqui dar continuidade aqui no nosso assunto. O que a gente já viu aqui foi a questão dos ângulos OPV e a questão dos ângulos correspondentes. Então, a gente já viu esses dois tipos de ângulos em relação a duas retas paralelas e uma transversal. Por enquanto a gente sabe que os ângulos OPV e os ângulos correspondentes, eles têm as mesmas medidas. Repetindo, pessoal, a gente sempre vai trabalhar aqui com pares. A gente sempre vai pegar de 2 a 2. A gente pega dois ângulos, certo? Então, e a gente vai chamar esses pares de ângulos de OPV, ângulos correspondentes. E o ângulo que agora que a gente vai ver nessa aula, pegando, pessoal, de novo esses mesmos ângulos. Agora a gente vai pegar os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais. Seguir aqui a mesma regra, né? Pintando aqui de azul. Pronto. Então, vamos lá. Como é que dois ângulos eles são colaterais em relação a duas retas paralelas? Então, vamos lá. Ângulos colaterais. Então, eu vou escrever aqui primeiro para depois eu explicar o que foi que eu escrevi. Então, pessoal, dois ângulos são chamados de colaterais. É o seguinte, voltando, os ângulos OPV, pessoal, é aqueles ângulos opostos pelo vértice. Aqui, esses ângulos que são opostos pelos vértices são iguais. Os ângulos correspondentes é quando ele tem dois ângulos que estão do mesmo lado, só que em regiões diferentes, ok? Eu já expliquei já no vídeo passado, qualquer coisa volte lá para o vídeo, certo? Você tem esse lado positivo na aula presencial, que você pode ficar repetindo o vídeo quantas vezes você quiser. Então vamos lá. Agora, pessoal, os ângulos colaterais, eles são o seguinte, eu vou explicar aqui, depois eu vou escrevendo, depois eu explico de novo. Então, os ângulos colaterais, o que vai acontecer com esses ângulos? Quem são eles? Então, agora, pessoal, é o seguinte, os ângulos colaterais, quem são esses ângulos colaterais? O que eu posso dizer deles? Os ângulos colaterais, pessoal, eu vou pegar dois ângulos, repetindo, a gente sempre pega pares. Esses dois ângulos colaterais, eles já não são iguais. E a soma deles tem que ser 180 graus, a soma deles, ok? Então, os pares de ângulos colaterais, a soma deles vai ser 180 graus. Mas, professor, quem são eles? Então, vamos lá. Os ângulos colaterais, pessoal, o que eu posso dizer deles? Então, vamos lá. O par de ângulos estão do mesmo lado e na mesma região, ok? Resumindo, é isso. Esses dois pares de ângulos que são colaterais, pessoal, eles sempre vão estar do mesmo lado e da mesma região. Isto é, se tu pega um ângulo do lado esquerdo, tu vai pegar um outro ângulo do lado esquerdo, e esse ângulo, todos os dois tem que estar interno ou todos os dois tem que estar externo, ok? Vamos pegar aqui um exemplo. Se a gente olhar aqui, pessoal, para o lado esquerdo, do lado esquerdo dessa reta azul, pessoal, a gente tem o A, o D, o E e o H. Repetindo, a gente tem quatro ângulos aqui em cima e quatro ângulos embaixo, sempre pegando um de cima e outro de baixo, ou de baixo com de cima, tanto faz. Então vamos lá. Por exemplo, se eu pegar aqui o ângulo D, esse ângulo D, ele está do lado esquerdo e está na parte interna. Então, você vai pegar outro ângulo que está na parte interna do lado esquerdo. Quem é o E? Então, o ângulo D e o ângulo E, eles são colaterais. E esses dois ângulos, a soma deles vai dar 180, pessoal. Por quê? Esse ângulo E e o ângulo A, o E e o A, eles são correspondentes, ó. Essa medida do ângulo E, voltando aí para o assunto passado, ó. Essa medida do ângulo E e a medida do ângulo A, essas duas medidas aqui, ó,
a medida de E com a medida de A são iguais. Então, se no lugar do A aqui eu colocasse o E, a gente dava para ver, ó, que o E, aliás, ó, o A e o D, se a gente observar, vai dar 180, né? Que é meia volta. E como a medida de A é igual à medida de E, então a soma dele também é 180. Então, se a gente pegar o E com D, se eu pegar o E com D, porque o E tem a mesma medida de A, então a soma deles vai ser o que? 180. Então o D e o E, eles estão todos dois do lado esquerdo e todos dois na parte interna. Então eles são o que? Colaterais. Deixa eu só colocar aqui também aquela outra observaçãozinha. Dois ângulos colaterais, a soma deles é 180 graus, ok? Então os colaterais, pessoal, eles não são iguais. Eles têm a soma igual a 180, certo? Os correspondentes têm a mesma medida, os OPV também. Os colaterais, a soma vai dar 180. Por enquanto eu peguei o D e o E. Então um dos pares é D, o ângulo D, e o ângulo, peguei quem? D e E. D e E. Então eles dois são colaterais. Pessoal, continuando aqui do lado esquerdo, se eu pegar o A que está na parte externa do lado esquerdo, então o A e o H, a soma deles vai dar 180. Ok? Eles dois estão do lado esquerdo e todos dois estão na parte externa. Então o A forma par com o H. Então o A e H também são colaterais. O ângulo A e o ângulo H são colaterais, isto é, a soma deles vai dar 180 graus. Pessoal, isso aqui é bastante importante na hora dos cálculos. Agora, pessoal, já peguei os pares aqui do lado esquerdo, agora eu vou pegar do lado direito. Pessoal, do lado direito, quais são os dois ângulos que estão na parte interna? Bem simples, ó. Os dois que estão na parte interna é o C e o F. Estão todos os dois na parte interna e todos os dois do lado direito. Então, C e F também são colaterais. C e F, ok? Qualquer coisinha, pessoal, ó, quando você estiver olhando aqui, você pode dar uma pausa no vídeo, ó, e vocês mesmos pegar esses pares aí, ó. Se eu peguei o C e o F, que estão todos dois na parte interna, e do lado direito, agora dois ângulos que estão do lado direito, que todos os dois estão externos, é o B e o G. B e G, todos os dois estão do lado direito e todos os dois estão na parte externa, B e G. B e G. Repetindo, pessoal, esses pares de ângulos que eu peguei aqui agora, eles não têm a mesma medida. A soma deles vai dar 180. Ó. Por exemplo, pegando aqui o B e o G, eles são colaterais, o B e o G, ok? Só que se a gente observar, ó, esse ângulo G, voltando lá para aqui os ângulos correspondentes, a medida de G é a mesma medida de C, eles têm a mesma abertura, ó, G e C têm a mesma abertura. Então é como se você pegasse esse ângulo G e colocasse ele aqui no lugar do C. Então B, voltando de novo, ó. Se eu pegar o B e o C, pessoal, dá 180, não é isso? Ó, meia volta. Então, se no lugar do C eu botar o G, também B mais G vai dar 180, ok? Então, os ângulos colaterais tem que ter medida, a soma deles dois sempre vai dar 180, ok? Então, esses são os ângulos colaterais. Agora, pessoal, a gente vai ver aqui agora, vamos ver aqui os ângulos alternos. Então, vamos lá, agora vamos ver quem são esses ângulos. Os ângulos, vou botar aqui de azul, os ângulos alternos. Então vamos lá. Quem são esses ângulos alternos, pessoal? Repetindo, a gente já viu o OPV, os ângulos correspondentes e os ângulos colaterais, certo? Um par de ângulo vai dependendo do outro. Então agora, pessoal, os ângulos alternos é o seguinte.
Deixa eu escrever aqui. Os ângulos alternos estão vermelho aqui, calma aí. Eles estão na, deixa eu crescer aqui, estão na mesma região, mas em lados opostos, lados diferentes. Lados opostos, lados diferentes, tanto faz. Então eles estão na mesma região, mas em lados opostos. Como assim, professor? Vamos voltar para cá. Ó. Os ângulos alternos, eles estão na mesma região, só que em lados diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui o F, o ângulo F, o F ele está na parte interna. Então eu vou pegar um outro ângulo que também está na parte interna, só que eu vou pegar um ângulo do lado esquerdo. Pessoal, de novo, repetindo, eu sempre pego um ângulo aqui de baixo e um outro de cima. Se eu peguei o F que está aqui embaixo, agora eu vou pegar um ângulo que está lá em cima. Só que esse ângulo que está aqui em cima, para ele ser alterno com o F, como eu peguei o F aqui que está na parte interna, eu tenho que pegar um outro ângulo que está do lado esquerdo, também na parte interna, então é o D. Então o D e o F são pares de ângulos. O D e o F são pares de ângulos o que? Alternos, porque tá todos dois dentro, mas só que um do lado direito e um do lado esquerdo. Por isso que o nome se chama alterno, pessoal. Ele alternou, ele está alternando lados opostos. Se um está do lado direito, o outro vai estar do lado esquerdo. Só que em lados, ou em regiões de mesma região. Como eu peguei todos os dois internos, então pode ser, só que pega um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então esses dois aqui, eles são alternos. Consequentemente, o E e o C também são alternos, porque está todos os dois na parte interna, só que um do lado esquerdo e outro do lado direito. Então esses são um dos ângulos alternos, pares. Então vamos lá, o D e o F são alternos. Lembrando, pessoal, que esses ângulos alternos eles vão ter a mesma medida. Consequentemente, eles vão ter a mesma medida. Por quê, pessoal? A gente viu agora, a gente viu no vídeo passado que os ângulos correspondentes, o F e o B, o FB, o ângulo F e o ângulo B de bola, o ângulo F e o ângulo B aqui, ó, eles são o quê? Eles são correspondentes, então eles têm a mesma medida. A gente viu no vídeo passado, ó, o FB tem a mesma medida. Se no lugar do B eu botar um F, ó, a gente vai ver aqui pelo OPV, que também a gente viu, que o D e o F vão ter a mesma medida. Então é isso. Então o D e F são alternos. Por enquanto, pessoal, não vou me preocupar. Se vocês olharem em outro vídeo, em outro professor, o professor às vezes pode falar alterno interno, alterno externo. Eu não vou me preocupar com isso ainda. Então, ó, os ângulos D e F, eles são alternos. Estão todos os dois na parte interna, só que um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, D e F são alternos. D e F são alternos. D e F são alternos, então E e C também são alternos. Eles estão na mesma região, só que um do lado esquerdo e outro do lado direito. Então, E e C. O ângulo E e o ângulo C também são alternos. Os outros ângulos alternos, pessoal, agora eu peguei os internos, certo? Os ângulos que estão dentro. Agora, se eu pegar aqui os ângulos que vão estar fora, apaguei aqui de novo. O D e F, apaguei sem querer, ó. D e F eles são alternos. Vou escrever aqui de novo. D e F são alternos. Que mais? O E e o C também são alternos. E e C. Repetindo, pessoal, qualquer coisa você dá uma pausazinha no vídeo e olhe caso você não esteja entendendo. E e C também são alternos. E e C são alternos. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui o ângulo G. O ângulo G ele está na parte externa.
Então eu vou pegar um desses ângulos aqui de cima, que também está na parte externa, só que o G está do lado direito. E o A está do lado esquerdo, ok? Então tá todos os dois na parte externa, só que um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então eles são alternos, o A e o G. A e G. O A e G também são alternos, o A e o G. E, consequentemente, pessoal, se eu pegar o B, que está na parte externa do lado direito, ele vai formar par com o H, que está do lado esquerdo e está na parte externa. Então, o B e H também são alternos. B e H também vai estar na parte externa, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Pessoal, não pule nenhum passo do vídeo. Se você pular algum passo do vídeo, você vai pular vários aqui explicações e um assunto depende do outro. Comecei aqui pelo OPV, ângulos correspondentes, ângulos colaterais, os ângulos alternos. Então, pessoal, isso tudo aqui você vai precisar tanto na parte teórica como na parte de cálculo, ok? Então, um abraço aí para vocês. O próximo vídeo eu vou fazer aqui algumas correções aqui, eu vou responder algumas questões aqui no outro vídeo, ok? Então, aí um abraço aí para vocês, até o próximo vídeo.